Obrigado, Pedro. Vamos trazer o Matheus Teixeira para cá também, para também nos abordar aqui essa expectativa para a alta de Jair Bolsonaro que ocorra amanhã e, com isso, ele dê início ao cumprimento da pena em prisão domiciliar, ainda que com aquele prazo temporário de 90 dias estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes. Matheus, boa tarde. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Eu queria seguir exatamente na mesma linha de raciocínio do Pedro. Claro que a Michelle vai ter mais acesso a Jair Bolsonaro e, portanto, cria uma espécie de poder também ali por ter esse acesso livre ao ex-presidente, que é quem dá as cartas na direita do Brasil, mas eu acho que a tendência também é que Flávio Bolsonaro se reforce. Isso é o que a gente escuta do pessoal que está ali no entorno do bolsonarismo, porque Flávio já vem aí nessa toada de se reforçar e está crescendo nas pesquisas e tem se tornado cada vez mais, e agora com a prisão domiciliar isso deve se consolidar, como uma espécie de porta-voz do pai dele, porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele tendo esse acesso tanto como filho, como parente, como fala na decisão do ministro Alexandre de Moraes, quanto como advogado. Ele foi subestabelecido como advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro e na decisão Alexandre de Moraes deixa claro ali os horários para a visitação de familiares e os horários para a visitação dos advogados. Portanto, ele vai poder compatibilizar esses dois horários, ter mais acesso ao pai, não tanto quanto Michelle, mas é ele quem tem ditado o ritmo das negociações, porque, primeiro, já ficou claro, isso o próprio Valdemar já disse, quem vai bater o martelo é Jair Bolsonaro ao final sobre os palanques nos estados. Claro que tem uma articulação política de bastidores muito além, mas no final, Jair Bolsonaro que deve bater o martelo, e a temperatura disso a gente vai tirar muito claramente no Ceará, como o Venceslau vinha nos falando. Michelle é totalmente contra, mas o PL está muito inclinado a apoiar Ciro Gomes. O próprio ex-governador Ciro Gomes já disse que reservou uma vaga ao Senado para um nome do PL justamente para conseguir fazer essa composição. Portanto, Flávio Bolsonaro tem se consolidado como presidente e Jair Bolsonaro tem se movido, mesmo no hospital, para fortalecer o filho. Vamos lembrar da entrevista que a gente fez com ele anteontem aqui, que a Débora conseguiu viabilizar, em que ele diz que mesmo se meu pai se tornar elegível, eu continuo sendo candidato. Jair Bolsonaro deu essa palavra. Portanto, ele atua como uma espécie de porta-voz nas negociações e se consolida cada vez mais como o principal líder da direita no Brasil, com a ausência do pai, que não pode ter redes sociais, que não pode dar entrevistas e, portanto, o filho dele se consolidando aí como grande nome da direita, e a eleição deve concluir nesse sentido. Mesmo que ele seja derrotado pelo presidente Lula, as pesquisas indicam que vai ser uma eleição muito apertada. Portanto, ele deve sair dessa eleição maior politicamente, mesmo que ele seja derrotado. Vamos supor que ele perca, mas faça 48% dos votos, mais de 50 milhões de votos, ele segue e se consolida como grande nome da direita com a inelegibilidade do pai dele. E isso preocupa muita gente na direita também. Tarcísio de Freitas sonha em ser reeleito governador e se viabilizar para a presidência da República em 2030. Mas é improvável que o bolsonarismo, que a família Bolsonaro passe o bastão da liderança da direita. A gente já viu isso esse ano e a tendência é que continue assim. Porque se Flávio fosse muito mal nas eleições, claro que ia abrir espaço para um novo nome na direita. Mas as pesquisas apontam que, mesmo que seja derrotado, deve fazer uma votação muito expressiva. E isso consolida a família Bolsonaro como a comandante da direita no Brasil, e todos os satélites ali do bolsonarismo vão ter que rezar a cartilha de Jair Bolsonaro ou de seus filhos por muitos e muitos anos, caso se confirme essa votação expressiva de Flávio. Em ele ganhando a eleição, nem se fala. Aí ele se consolida de vez como nome da direita, e a direita não vai mais existir sem o nome Bolsonaro, pelo menos tão cedo, é o que apontam todas as articulações e as análises feitas aqui em Brasília. Tarcísio vai ter que sonhar de outra maneira, sonhar com a candidatura a presidente. Se Flávio perder, mas for bem, tiver um bom desempenho, não será o suficiente para Tarcísio conseguir se viabilizar. Essa é a leitura aqui em Brasília, Yuri e Débora.